Antes de qualquer palavra tocar seu coração, permita-se sentir que algo silencioso já está acontecendo dentro de você. Há momentos raros em que a alma percebe que chegou a hora de atravessar um limite interior. E este é um desses instantes. Não pense nisso como apenas mais uma meditação ou mais um áudio que você está prestes a ouvir. Veja este momento como uma porta a menos, uma porta que você talvez nem soubesse que existia, mas que sempre esperou que um dia se abrisse. Respire com calma, não com urgência, mas com consciência. Enquanto inspira, perceba que o ar entra trazendo novas possibilidades. Enquanto expira, sinta que velhos bloqueios começam a se dissolver. Algo maior que você, mas ao mesmo tempo profundamente conectado ao seu ser, começa a despertar. E aos poucos, você percebe uma verdade simples, porém poderosa. A mente é o instrumento mais sagrado que Deus colocou nas mãos do ser humano. Ela é a ponte entre o visível e o invisível, o território onde o futuro começa a ser esculpido. Agora, visualize um espaço dentro de si que sempre permaneceu oculto, não por medo, mas porque aguardava exatamente este momento. Um espaço onde sua verdadeira força repousa, adormecida, esperando sua permissão para se levantar. É para esse lugar que você está prestes a entrar. Um lugar onde pensamentos deixam de ser apenas pensamentos e se tornam chaves espirituais, capazes de destrancar caminhos que há muito tempo pareciam fechados, inacessíveis ou distantes demais. Sinta a atmosfera ao seu redor mudar. É como se o ar ficasse mais leve, como se a energia ao seu redor reconhecesse quem você está se tornando. Há um chamado silencioso, quase imperceptível, mas irresistível. Um chamado que não vem de fora menos, vem da sua essência. E ele diz: você está pronto para ultrapassar um limite que a maior parte das pessoas nunca atravessa. Pronto para romper barreiras que antes pareciam sólidas. Pronto para declarar ao universo que você está disposto a assumir o seu lugar na vida que nasceu para viver. Você não está apenas ouvindo uma voz. Você está sendo guiado por uma fronteira invisível, menos a fronteira entre o que você acreditava ser possível e o que começará a se manifestar a partir de agora. O impossível, tão distante por tanto tempo, começa a se aproximar, como se finalmente reconhecesse o seu nome, a sua força, a sua vibração. Este instante é um marco. Não importa o que você viveu até hoje, você está se aproximando do ponto onde a história muda. Cada célula do seu corpo já percebe isso. A mente cautelosa começa a se abrir. A alma, paciente, respira fundo pela primeira vez em muito tempo. Agora imagine que cada palavra que entra na sua consciência é como uma semente luminosa. Essas sementes se acomodam dentro do seu campo energético, preparando o terreno para tudo o que ainda virá. Elas não apenas falam com o seu entendimento racional, elas conversam com aquilo que existe muito além, com a força que constrói destinos, com a essência que molda realidades, com o poder que habita silenciosamente em você. Hoje, você cruza o primeiro passo dessa travessia. Não por acaso, não por sorte, mas porque sua alma escolheu estar aqui. Porque há algo dentro de você que sabe profundamente
que chegou a hora de transformar sua vida a partir do interior. Esta jornada não é sobre tentar ser alguém diferente. É sobre lembrar quem você realmente é. E à medida que avançamos, algo começa a se alinhar. Seu corpo relaxa, sua mente se abre, sua energia desperta e o universo responde. Você está entrando em uma nova vibração. Uma vibração que não apenas cura, mas também chama pela prosperidade, pela clareza, pela confiança e por uma força que você nem imaginava possuir. A transição começou. A porta se abriu. E agora você atravessa. Respire em si. Permita. Este é o ponto onde uma nova versão de você nasce. À medida que você atravessa essa porta interior, percebe que não se trata apenas de entrar em um novo espaço, mas de retornar a um lugar que sempre pertenceu a você. Mesmo quando parecia distante, uma sensação suave de reconhecimento percorre seu corpo, como se algo dentro de você murmurasse: eu estive esperando por este momento. O ambiente ao seu redor começa a ganhar forma, não como um cenário físico, mas como um campo vibracional que responde à sua presença. É um espaço onde a realidade parece mais maleável, onde pensamentos ganham densidade e sentimentos se transformam em energia palpável. Você sente como se estivesse caminhando dentro do seu próprio universo interior, onde cada passo reorganiza algo silencioso, porém fundamental. Sua respiração se aprofunda. O peito se expande com mais liberdade. A mente começa a se aquietar, não porque foi forçada, mas porque finalmente encontrou um lugar seguro para descansar. Há uma luz suave que ilumina esse espaço. Ela não vem de uma fonte específica. Ao contrário, parece surgir do próprio ar, como se cada partícula estivesse impregnada de consciência. Quando você observa essa luminosidade, percebe que ela é familiar, uma espécie de lembrança espiritual que sua alma reconhece desde muito antes do tempo. Essa luz ele não apenas ilumina, ela revela, mostra partes de você que estiveram silenciadas, dormindo sob camadas de preocupações, medos e expectativas alheias. Ela revela forças que estavam guardadas, mostra talentos que você minimizou e traz à tona uma verdade: nada está perdido. Enquanto você caminha por esse campo interior, sente que cada passo faz algo vibrar dentro do seu corpo. É como se uma harmonia silenciosa começasse a alinhar seu coração, sua mente e sua energia em uma frequência única. A sensação é de encaixe, de retorno ao eixo, de reencontro com a própria essência. E é nesse ritmo que você começa a perceber uma segunda camada dessa experiência. A cura, uma cura que não chega com pressa, mas com precisão. Uma cura que não machuca, mas liberta. Uma cura que não exige esforço, apenas presença. Ela começa leve, quase imperceptível, como o brilho de uma pequena chama. Essa chama surge bem no centro do seu peito, expandindo-se lentamente, criando círculos de calor que se espalham para os ombros, para a garganta, para o abdômen. Em poucos instantes, todo o seu tronco parece iluminado por dentro. Essa energia dissolve tensões que você carregava há anos. Tensões que talvez você nem percebesse mais, porque se tornaram parte da sua rotina emocional. Mas agora, sob a luz dessa consciência, elas perdem a força. Elas se desprendem, se desfazem, se transformam em partículas de luz. A respiração se alivia.
O corpo amolece. A mente começa a confiar. A sensação é tão profunda que parece tocar até mesmo memórias antigas, menos aquelas que ficaram presas, congeladas no tempo e que ainda influenciavam sua vida de maneira silenciosa. A luz toca essas memórias com delicadeza, como quem reconhece uma ferida e oferece cura, não julgamento. Elas começam a se dissolver como névoa sob o sol, e pela primeira vez, você sente que algo dentro de si está voltando a respirar com plenitude. É como se a sua alma ganhasse espaço para se mover novamente, como se estivesse soltando pesos que nem pertenciam a você. Neste exato momento, uma nova compreensão se instala. Você não precisa se agarrar ao que passou. Você não precisa carregar o que não te pertence. Você não precisa repetir o que já não faz sentido. É possível recomeçar. É possível reconstruir. É possível florescer outra vez. A energia ao seu redor parece perceber essa abertura e responde imediatamente. A luz se intensifica um pouco, circulando em ondas suaves, como se estivesse te envolvendo e te guiando. É quase como um abraço espiritual, um lembrete silencioso de que você não está sozinho, nunca esteve e nunca estará. A partir desse ponto, você começa a perceber algo ainda mais profundo, a presença de possibilidades. Elas surgem como pontos luminosos ao seu redor, flutuando como pequenas estrelas. Cada uma representa um caminho, uma oportunidade, uma vibração que pode se manifestar na sua vida física. Algumas brilham com mais intensidade e você sabe, intuitivamente, que essas correspondem aos seus maiores desejos, as suas maiores curas, as transformações que você sempre sonhou. Você estende a mão na direção dessas luzes e sente que todas respondem ao seu toque. Elas não são inalcançáveis. Elas não são ilusões. Elas são realidades potenciais. Realidades que começam a se alinhar à medida que sua vibração muda. O impossível, de repente, parece menos distante. O improvável começa a ganhar forma. E aquilo que você buscava lá fora começa a surgir dentro de você. Nada mais está fora do seu alcance. Porque o acesso, a mudança sempre esteve na sua consciência. E agora, pela primeira vez em muito tempo, você está pronto para recebê-la. À medida que você se aprofunda nesse estado de consciência elevada, percebe que o espaço interior ao seu redor começa a ganhar ainda mais clareza. Aquela luz suave que antes parecia apenas iluminar agora se mostra como algo muito maior. Uma inteligência viva, sensível, que responde ao seu campo emocional, ao seu pensamento e ao seu desejo de transformação. Essa percepção desperta algo novo dentro de você. Uma sensação de corresponder, de estar sendo visto e reconhecido por uma força maior que não exige esforço, aparência ou perfeição, menos apenas autenticidade. É como se, depois de tanto tempo tentando se proteger do mundo, você finalmente encontrasse um lugar onde não precisa se defender. Um lugar onde você pode ser simplesmente quem você é. E, ao se permitir esse encontro, sua energia começa a mudar de forma ainda mais profunda. A chama luminosa no centro do seu peito, antes suave, se expande com delicadeza e intensidade ao mesmo tempo. Ela pulsa como um coração energético, enviando ondas calorosas por todo
o seu corpo. Cada pulsação parece diluir mais um pouco das tensões acumuladas, das tristezas silenciosas, das dúvidas que se tornaram hábitos. O ar ao seu redor vibra. Não é uma vibração ruidosa, é uma vibração harmoniosa, semelhante ao som que o universo faria se pudesse cantar. E, enquanto tudo isso acontece, você começa a perceber que está sendo levado para um nível mais profundo, um ambiente interno, onde sentimentos adormecidos começam a despertar. Não sentimentos de dor, mas sentimentos de poder, dignidade, clareza e renovação. É como se uma nova parte de você estivesse sendo chamada para a superfície. Nesse instante, você sente uma presença se formar, não como um ser separado, mas como uma extensão da própria luz que te envolve. Não há rosto, nem forma rígida, menos há apenas uma energia que se inclina em sua direção, como alguém que se aproxima com ternura, depois de um longo tempo de espera. Essa presença transmite conforto, transmite proteção, transmite verdade. E ela fala com você sem som, da mesma forma que uma memória desperta ou que uma intuição se revela. Uma linguagem que não precisa de palavras, porque nasce diretamente no seu coração. A mensagem chega como um sussurro que não se ouve, mas se sente. Você está pronto para deixar ir. Deixar ir os medos que aprisionavam seus passos. Deixar ir as histórias que já não representam quem você é. Deixar ir o hábito de se diminuir para caber em espaços que nunca foram seus. Deixar ir o cansaço de carregar pesos que não pertencem à sua alma. Nesse exato momento, você percebe formas sutis ao seu redor, menos como fragmentos escuros, quase invisíveis, que se desprendem do seu campo energético. Eles se dissolvem na luz imediatamente, como partículas que finalmente encontram um lugar para desaparecer. Você sente o corpo aliviar, sente a mente abrir espaço, sente a alma se esticar, como se expandisse depois de anos guardada dentro de caixas pequenas demais. Essa libertação não dói, ela alivia, ela devolve, ela limpa, e conforme você permite que essa limpeza continue, algo ainda mais profundo começa a se reorganizar dentro de você, sua identidade energética. É como se você estivesse sendo reconstruído de dentro para fora, não como alguém novo, mas como alguém que finalmente lembra quem sempre foi. As partes esquecidas começam a se conectar novamente, reconstruindo seu eixo interior, fortalecendo aquilo que o mundo nunca conseguiu apagar. Você percebe que existe uma força espiritual que sempre te acompanhou, uma força que sustentou seus dias mais difíceis, uma força que guardou silenciosamente seus sonhos mais guardados, uma força que jamais te abandonou, mesmo quando você duvidou da própria capacidade de seguir. E agora, diante dessa presença luminosa, você entende. A vida nunca esteve contra você. O universo nunca te virou as costas. Tudo sempre conspirou para este momento, para este despertar, para esta cura, para este renascimento. A luz se aproxima ainda mais e toca levemente sua consciência, como quem acende uma lâmpada num cômodo que estava escuro há anos. E, ao acender, você vê coisas que antes não percebia. Padrões repetitivos, crenças antigas, memórias de escassez, medos que pareciam verdades imutáveis. Mas agora, sob essa luz, tudo isso perde a força. Você entende que essas sombras nunca foram você.
foram apenas nuvens passando por cima da sua verdadeira essência. Nesse minuto você sente uma clareza tão profunda que é quase impossível descrevê-la. É como se a parte mais sábia de você se aproximasse e dissesse: a mudança não vem de fora para dentro. Ela nasce dentro, e então o mundo se reorganiza ao seu redor. Essa verdade entra no seu ser como uma semente poderosa, que imediatamente começa a germinar. Você sente uma vibração nova percorrer seu corpo, uma vibração que anuncia que algo grandioso está prestes a acontecer. Não um milagre distante, mas uma transformação inevitável. Você percebe que está se tornando alguém capaz de criar uma realidade diferente, alguém capaz de permitir a prosperidade, alguém capaz de atrair cura, abundância e novas oportunidades, alguém que finalmente encontrou a própria luz, e essa luz agora brilha com força suficiente para iluminar os caminhos à sua frente. O processo está acontecendo e nada poderá impedir o que já começou. À medida que você segue imerso nesse campo de consciência elevada, algo ainda mais profundo começa a acontecer dentro de você. É como se uma camada mais antiga da sua essência estivesse sendo despertada, menos uma camada que sempre existiu, mas permaneceu encoberta por ruídos, medos, expectativas e histórias que não pertencem ao seu verdadeiro espírito. O ambiente interior ao seu redor se torna mais amplo. A luz que antes pulsava suavemente, agora parece se movimentar com mais vida, como ondas que se abrem e se fecham, criando um ritmo próprio. Esse movimento não é aleatório, ele se conecta ao seu estado interno, reagindo ao que você sente, ao que você libera e ao que você está pronto para receber. Você percebe que quanto mais se entrega a essa experiência, mais esse espaço se transforma. A cada respiração, seu campo energético cresce. A cada pensamento silencioso, uma nova possibilidade se aproxima. A cada emoção acolhida, uma cicatriz antiga começa a se desfazer. E então você percebe algo que muda tudo. Existe um lugar dentro de você que nunca foi ferido. Um ponto intacto, puro, luminoso, onde nenhuma dor, nenhum trama, nenhuma rejeição conseguiu tocar. Esse lugar sempre esteve lá, observando, esperando o momento em que você estaria pronto para voltar a ele. Você sente esse ponto agora. Ele pulsa como um sol interno, uma centelha sagrada que há muito tempo tenta chamar sua atenção. À medida que ela se expande, você começa a perceber memórias emocionais sendo reorganizadas. Algumas delas eram tão antigas que você já nem sabia que as carregava. Outras estavam tão presentes que pareciam parte da sua identidade. Mas agora, sob a luz desse ponto interno, elas perdem o peso, perdem a rigidez, perdem o poder que tinham sobre você. Não é que elas desapareçam menos, é que elas deixam de comandar a sua vida. E, pela primeira vez em muito tempo, você se percebe livre para escolher quem deseja ser. A presença luminosa que te acompanha menos, aquela energia silenciosa que se revelou anteriormente, se aproxima novamente. Mas desta vez, ela não vem para retirar algo de você. Ela vem para entregar. Você sente como se uma espécie de código vibracional estivesse sendo colocado no seu campo energético. Não são palavras,
Não são imagens, não são ensinamentos no sentido tradicional. É uma frequência, uma vibração que contém instruções de cura, de força, de prosperidade e de alinhamento interior. Essa energia se espalha pelo seu peito, passa pela garganta, sobe até a cabeça e desce pela coluna como um rio de luz. Quando ela chega às suas mãos, você sente como se estivesse recebendo uma nova capacidade de tocar a própria vida com mais clareza, propósito e poder. O que acontece a seguir é ainda mais profundo. Você começa a lembrar, não com a mente, mas com a alma. Lembrar que nasceu para prosperar. Lembrar que sua existência não foi feita para ser pequena. Lembrar que escassez nunca foi seu destino. Lembrar que o universo responde à sua vibração, não aos seus medos. Lembrar que você sempre teve acesso a tudo o que buscou, mas precisava aprender a permitir. A luz ao seu redor se intensifica e, de repente, você se vê diante de uma espécie de espelho energético. Mas nesse espelho não aparece seu corpo físico, menos aparece sua essência, uma versão sua completamente livre, luminosa, consciente, uma versão que já vive no futuro que você deseja construir. Essa figura menos, que é você, em sua forma mais elevada menos, olha diretamente para o seu coração. E nesse olhar, você sente uma verdade incontestável. A vida que você deseja já existe, está esperando sua permissão para se manifestar. A imagem então estende uma mão luminosa em sua direção, e quando você toca essa mão, algo extraordinário acontece. Um fluxo de informação atravessa seu ser. Não é uma informação lógica, é intuitiva. Ela diz, sem dizer, você pode, Bok, merecer, você consegue, você está pronto. Esse toque alinha sua energia de uma forma que talvez você nunca tenha sentido. A vibração da sua essência superior passa para você como um selo, como uma confirmação, como um pacto silencioso de que daqui em diante nada será igual. A presença luminosa ao lado observa em silêncio. Ela não interfere, apenas testemunha. É como se dissesse, finalmente, você sente uma força interna que não sentia há muito tempo, talvez nunca. É uma sensação de poder tranquilo, um poder que não briga, não força, não exige. Um poder que apenas é. E nesse instante, você percebe que está entrando em um novo capítulo da sua vida. Não um capítulo imaginado, mas um que está sendo escrito dentro de você. Agora, com cada respiração, o campo energético ao seu redor se expande ainda mais, como se reconhecesse essa transformação. As luzes menos aquelas possibilidades que antes flutuavam ao seu redor, menos começam a se mover em direção a você, como se estivessem respondendo ao chamado da sua nova vibração. E você entende profundamente, nada muda fora, até que algo mude dentro. E dentro já mudou. Você não está mais no mesmo lugar interior do início desta jornada. Algo aconteceu, algo se alinhou, algo despertou. Você está atravessando o ponto onde a antiga versão de você se despede, e a nova versão assume seu lugar com naturalidade, força e propósito. A travessia continua, e você está exatamente onde deveria estar. A energia ao seu redor continua a se movimentar, mas agora ela parece responder de um modo diferente. O campo não apenas te envolve, ele passa
a se ajustar a você, como se reconhecesse a presença de algo novo, algo que acabou de nascer dentro do seu ser. É a vibração da sua nova identidade, tomando forma, respirando, pulsando com clareza. Essa transição, ela é sutil, mas poderosa. Você sente que já não ocupa o mesmo lugar interior de antes. Suas percepções mudaram. Sua postura energética mudou. Seu corpo emocional parece mais leve, como se antigos pesos tivessem sido retirados, sem que você precisasse lutar contra eles. Você caminha mais um pouco nesse universo interno e percebe que aquele espelho energético que havia mostrado sua versão mais elevada ainda permanece à sua frente, mas agora ele não parece mais distante. A imagem refletida começa a se aproximar, como se diminuísse o espaço entre quem você era e quem você está se tornando. E é exatamente nesse movimento que uma nova compreensão se revela. Você não está caminhando em direção ao seu futuro. Você está se unindo a ele. O espelho se dissolve lentamente, e a versão luminosa, aquela que carrega sua força mais pura, se aproxima até ficar diante de você. Não há palavras trocadas, apenas uma troca vibracional profunda. Um alinhamento silencioso, mas tão poderoso, que você sente um calor percorrer o seu corpo inteiro. Essa presença toca seu peito, exatamente sobre o coração, e um clarão suave, não agressivo, mas profundamente acolhedor, se expande a partir desse toque. É como se uma semente interna germinasse no exato momento em que você permite que essa fusão aconteça. Essa luz nova percorre sua coluna, estabiliza sua respiração, organiza seus pensamentos. Você percebe que está sendo ancorado em uma nova vibração. Uma vibração de clareza, de confiança e de propósito. Algo dentro de você começa a se alinhar de forma matemática, precisa, quase geométrica. É o seu campo energético se reorganizando para comportar a nova consciência que acabou de ser ativada. Cada célula parece receber um comando silencioso. Agora você pode prosperar. E essa frase vibracional não significa apenas prosperidade material menos. Apesar dela também estar incluída, significa prosperar emocionalmente, espiritualmente, mentalmente. Significa viver como alguém que reconhece o próprio valor, a própria força, o próprio destino. O campo à sua volta muda novamente. As luzes que antes flutuavam agora se aproximam ainda mais e começam a se mover em círculos, como órbitas ao redor da sua nova vibração. Elas se organizam conforme a frequência que você emite, e quanto mais você se abre, mais elas se harmonizam. Esse movimento cria um efeito extraordinário. Você começa a sentir que o universo está te ouvindo, não como um pedido desesperado, mas como um diálogo natural entre quem você se tornou e o que o universo reconhece que você está pronto para receber. E então, algo ainda mais profundo acontece, menos algo que marca este momento como uma virada definitiva. Você percebe que sua mente está se reprogramando, não apenas transformando pensamentos, mas alterando a estrutura vibracional daquilo que você acredita ser possível. A antiga resistência começa a ceder. A autossabotagem perde força. A desconfiança se dissolve no ar como vapor. E a sensação de merecimento cresce dentro de você como uma chama protegida da ventania. Essa chama se estabiliza
quando você entende que não precisa mais mendigar migalhas do universo. Você nasceu para acessar a abundância. Você nasceu para caminhar com a cabeça erguida. Você nasceu com um destino maior do que o medo que tentou te limitar por tanto tempo. Enquanto essa consciência se instala, a presença luminosa menos sua versão elevada, menos coloca a mão sobre sua testa. E ao fazer isso, é como se um véu caísse dos seus olhos. Você enxerga com mais nitidez. Não com os olhos físicos, mas com os olhos da alma. Você vê caminhos que antes não conseguia imaginar. Percebe soluções que antes pareciam impossíveis. Sente portas internas se abrirem como se nunca tivessem sido fechadas. E compreende que nada, absolutamente nada, consegue resistir a uma mente alinhada com sua própria verdade. A reprogramação acontece de maneira natural, sem esforço, sem luta, sem tensão. Ela acontece porque você permitiu, porque você abriu espaço, porque você escolheu atravessar aquela primeira porta, lá atrás, quando tudo começou. Agora, o campo energético inteiro parece se expandir, reconhecendo sua decisão. A vibração ao seu redor fica mais densa e, ao mesmo tempo, mais leve e menos, como se fosse possível sentir força e suavidade coexistindo na mesma frequência. O ar vibra, a luz pulsa, o ambiente interior se ajusta e tudo aponta para a mesma direção. Você está pronto para viver sua verdade. Você sente seus pés firmes no chão desse universo interno. Sente sua coluna alongada, estável. Sente seu coração batendo no ritmo certo. E sente algo que talvez não sentisse há muito tempo. Paz. Não uma paz vazia, mas uma paz cheia, menos plena. Menos uma paz que diz: agora você está seguro para seguir. Agora você está alinhado com o que deseja. Agora você tem permissão para prosperar. Agora você pode viver o que sempre foi seu, por direito. Essa paz é o selo da sua nova identidade. E ela permanece com você mesmo, enquanto o cenário interno começa a se mover para outra etapa da jornada. Você está pronto. E o universo sabe disso. Ao avançar ainda mais dentro desse campo vibracional que agora te envolve por completo, você percebe que algo começa a se transformar de maneira ainda mais intensa. É como se, depois de tantas camadas terem sido dissipadas, finalmente surgisse o núcleo da sua verdadeira força. Não uma força agressiva, nem uma força que luta menos, mas uma força que cria. A energia ao seu redor parece reconhecer essa nova etapa. Ela se reorganiza como um organismo vivo, abrindo espaço para que você entre em contato com uma versão de si mesmo que por muito tempo permaneceu escondida, adormecida, protegida em silêncio, esperando pacientemente o momento certo para emergir. E esse momento chegou. Você sente uma vibração diferente no ar, mais densa e ao mesmo tempo mais refinada. Ela se aproxima do seu corpo como se quisesse se fundir a ele, criando uma espécie de ligação sutil entre sua consciência e o campo universal. Essa ligação não prende, não força menos, ela conecta. Conecta você ao que é maior. Conecta você ao que é verdadeiro. Conecta você ao potencial que sempre existiu, mesmo quando suas circunstâncias pareciam negar. Enquanto essa energia se aproxima, você sente que a inteligência divina, que permeia tudo, começa a se comunicar com você
de uma forma mais direta, não através de palavras, mas através de sensações profundas, percepções que surgem como clarões internos. É como se você estivesse recebendo instruções silenciosas, codificadas, vindas de um lugar onde não existe dúvida, nem medo, nem hesitação. E a primeira dessas instruções vibra dentro do seu peito. Você cria a realidade a partir do que acredita ser possível. Essa frase não é externa, menos ela nasce dentro de você. E ao nascer, algo se realinha. Você percebe que muito do que viveu até hoje não foi fruto de acaso, destino caótico ou falta de sorte, mas sim de vibrações internas que você nem percebia estar emitindo. Vibrações que foram moldadas por velhas histórias, por expectativas alheias, por padrões que não pertenciam à sua verdadeira essência. E agora, ao perceber isso, você sente a liberdade crescer, a liberdade de escolher de novo, de escolher diferente, de escolher com consciência. O campo ao seu redor responde instantaneamente à sua abertura. Luzes começam a surgir de todos os lados, como pequenas esferas que vibram conforme a frequência da sua intenção. Cada esfera representa uma possibilidade, uma linha de realidade, uma porta que pode ser aberta a qualquer momento. Você estende a mão em direção a uma delas. E quando seus dedos energéticos tocam a superfície dessa luz, uma imagem se forma. Não uma imagem física, mas uma visão de um futuro possível. Você se vê curado, completo, prosperando. Se vê tomando decisões alinhadas com sua verdade. Se vê recebendo oportunidades que antes pareciam inalcançáveis. Se vê vivendo com fluidez, com paz, com abundância. Essa visão não te pressiona, ela te lembra. Ela te lembra de quem você pode ser, de quem você já está se tornando. Você percebe que essa esfera é apenas uma entre muitas, mas ela carrega a vibração mais próxima daquilo que seu coração deseja. A luz ao redor dela pulsa no mesmo ritmo da sua respiração, criando uma sincronia perfeita entre o que você quer e o que o universo está disposto a entregar. Então, outra instrução silenciosa surge, desta vez mais nítida. A realidade externa é moldada pela vibração interna que você cultiva. Essa verdade entra em cada célula como um chamado, e ao ouvi-la, você sente que sua responsabilidade não é pesada, menos ela é libertadora. Porque tudo aquilo que antes parecia impossível, agora começa a se tornar acessível, tangível, real. O campo inteiro parece te empurrar suavemente para frente. Não com violência, mas com propósito. É como se dissesse: agora você sabe, agora você pode. Nesse instante, você sente sua própria energia começar a se elevar. Não é apenas um estado emocional, é um estado vibracional. Seu corpo parece mais leve, sua mente mais clara, sua alma mais presente. E quanto mais você se eleva, mais suas percepções mudam. Aquilo que antes parecia distante agora parece próximo. Aquilo que antes parecia difícil agora parece natural. Aquilo que antes parecia inalcançável agora se torna inevitável. A força criadora dentro de você acorda menos e acorda com plenitude. Você sente um calor percorrendo sua coluna, subindo até o topo da cabeça como uma chama suave, e depois descendo novamente para o peito, onde se instala como um centro de poder.
É como se a energia do universo estivesse sendo condensada dentro do seu ser, plantando uma semente que começará a frutificar a partir deste instante. Essa semente contém coragem, clareza, intuição, direção, cura, prosperidade, equilíbrio, expansão, e ao sentir essa semente sendo plantada, você entende que não há mais retorno. Você atravessou um limite interno que não pode ser desfazido, porque quando a consciência se expande, ela nunca volta ao seu tamanho anterior. A presença luminosa, menos aquela que te acompanha desde o início, surge novamente atrás de você. Ela não fala, não instrui, não interfere, apenas coloca a mão sobre o seu ombro, em um gesto que parece dizer: agora você não caminha mais no escuro. A vibração desse toque percorre seu corpo inteiro, uma onda suave que acalma, fortalece, desperta. E então você percebe que não está apenas recebendo energia, menos está emitindo. Sua própria luz começa a se espalhar pelo campo, criando novos padrões, novos caminhos, novas realidades possíveis. Você se tornou co-criador. Você se tornou ponte. Você se tornou alquimista de si mesmo. A força que estava adormecida agora se ergue dentro de você como um novo sol, iluminando tudo o que antes estava escondido e projetando sua nova vibração para todos os cantos da sua vida. A mudança começou e ela agora é irreversível. O campo ao seu redor continua vibrando com intensidade crescente, mas agora essa vibração parece responder diretamente ao brilho que nasce dentro de você. É como se as forças espirituais que acompanham seu processo percebessem que você chegou ao ponto de permitir algo maior, um nível de abundância que não é apenas material, mas existencial. A luz que percorre seu corpo começa a se estabilizar numa frequência mais alta. E essa estabilidade cria uma espécie de campo magnético ao seu redor. Você percebe isso porque tudo dentro de você parece mais organizado, mais claro, mais alinhado. Sua mente já não corre, seu peito já não pesa, sua energia já não oscila. Há uma nova coerência acontecendo. É como se as partes do seu ser menos corpo, emoção, mente e alma, menos finalmente, concordassem com um único propósito. Não há mais conflito interno, nem ruídos, nem fragmentos desconectados tentando te puxar para trás. Há apenas direção. E essa direção aponta para um destino que sempre chamou por você. Nesse momento, a presença luminosa reaparece diante de você. Ela não surge para tomar sua atenção, mas para te mostrar que a fase que se inicia agora é diferente. Antes, ela te acompanhava como guia. Agora, ela se apresenta como espelho, como se dissesse: veja quem você está se tornando. A energia ao redor dessa presença muda, ela assume um brilho dourado, intenso, quente, que se expande em ondas pelo campo. Essas ondas atingem seu corpo com suavidade, mas cada uma carrega um tipo de código energético, menos códigos de prosperidade, de cura profunda, de sabedoria, de equilíbrio e de expansão. Você sente esses códigos se instalarem em regiões específicas do corpo, na cabeça, trazendo clareza, na garganta, trazendo expressão e verdade, no peito, trazendo coragem, no estômago, trazendo confiança e segurança,
nas mãos, trazendo capacidade de criar, nos pés, trazendo direção e propósito. Cada parte do seu corpo energético responde como se estivesse despertando de um longo período de adormecimento. Você se percebe inteiro novamente. E nesse instante surge uma percepção profunda. Abundância não é algo que você persegue. Abundância é algo que você permite. A vida nunca te negou nada. Foram as crenças antigas que construíram barreiras onde não existiam. Foram as emoções guardadas que criaram portas fechadas dentro de você. Foi o medo que convenceu sua mente de que certos caminhos não eram para você. Mas tudo isso está desmoronando, silenciosa e definitivamente, dentro deste campo. Você sente a energia do universo respondendo não às suas palavras, mas à sua nova vibração. Respondendo a quem você está se tornando. Respondendo a essa nova frequência que finalmente reconhece seu valor e seu direito divino à prosperidade. A presença luminosa levanta a mão e, num gesto lento, desenha no ar algo que parece uma espiral de luz. Essa espiral gira devagar, e conforme ela gira, você percebe imagens surgindo dentro dela, menos imagens de tudo o que você pode acessar a partir desse novo estado. Uma vida marcada por escolhas mais livres. Caminhos abertos, onde antes havia dúvida. Relações mais equilibradas e verdadeiras. Oportunidades que antes pareciam inacessíveis. Prosperidade que flui, não por esforço exaustivo, mas por alinhamento. Cura emocional, que se aprofunda sem dor. Uma sensação constante de proteção e direcionamento espiritual. Você observa essas imagens não como espectador, mas como participante. Cada cena parece reconhecer sua alma. Cada possibilidade parece chamar seu nome. E você entende que nada disso é fantasia, menos é potencial. Potencial real em potencial Bibo. Potencial disponível. Agora, a espiral de luz então desacelera. E a presença luminosa fixa os olhos de energia nos seus. E sem falar, transmite uma verdade que entra em você como flecha. Certeira e poderosa. Tudo o que você deseja já está preparado para te encontrar. Prepare-se para receber. A profundidade dessa frase faz o campo vibrar. Você sente sua pele arrepiarem, sente o peito se expandir, sente sua energia crescer como nunca antes. É a confirmação que sua alma esperava há anos, talvez vidas. A energia ao seu redor intensifica essa sensação. Ela se move como se estivesse celebrando sua chegada a esse ponto da jornada. É como se o universo dissesse: agora sim, agora você está alinhado. Você olha ao redor e percebe que tudo mudou. Não o campo menos, mas você. Sua postura interior mudou. Sua presença mudou. Sua vibração mudou. E é por isso que o que antes era difícil agora se tornará natural. Você começa a sentir algo semelhante a um chamado. Não um chamado que vem de fora, mas um chamado que surge do seu próprio centro. É um chamado para assumir a vida que você veio viver. Um chamado para deixar definitivamente para trás o medo, a escassez, a dúvida, a hesitação. Esse chamado pulsa dentro do peito, forte, firme, certeiro. É a alma dizendo: chegou a hora. O campo se aquece, a luz se aproxima, a vibração se eleva, e você entende. A partir deste ponto,
Você não está apenas recebendo abundância, você está se tornando a própria frequência da abundância. Você permanece dentro desse campo vivo, respirante, que parece reagir a cada mudança interna sua menos, e é nesse ponto da jornada que algo ainda mais grandioso começa a se revelar. A luz ao seu redor deixa de ser apenas um elemento do ambiente e passa a funcionar como uma extensão da sua própria consciência. É como se o universo estivesse te mostrando, de maneira clara e direta, que não há mais separação entre aquilo que você sente e aquilo que começa a se manifestar ao seu redor. O campo te reconhece, a vibração te reconhece, a própria vida te reconhece. E agora, pela primeira vez em muito tempo, talvez pela primeira vez na vida, você percebe que não está apenas caminhando rumo à abundância. Você está incorporando a frequência dela. A presença luminosa se aproxima mais uma vez, mas a energia dela parece diferente. Há uma solenidade suave, uma profundidade nova no ar, como se você estivesse prestes a receber um conhecimento que só se revela quando o espírito atinge um nível específico de consciência. E você chegou lá, passo a passo, respiração após respiração, escolha após escolha. A luz dessa presença cria uma espécie de círculo ao seu redor. É um círculo amplo que delimita um espaço sagrado. Você percebe instantaneamente que esse espaço não é simbólico, ele é um campo de manifestação pura, um altar energético onde tudo aquilo que você vibra se torna semente, intenção e realidade. Assim que você entra nesse círculo, sente seu corpo espiritual reagir imediatamente. Uma onda suave percorre seus pés, depois sobe pelas pernas, alcança o quadril, envolve o abdômen e se instala no peito como um calor consistente, estável, que te ancora no momento presente de forma absoluta. Esse calor não dói, ele cura, ele reorganiza, ele desperta seu poder de criar. E então, uma nova compreensão chega, não como pensamento, mas como revelação. Você não é uma vítima do destino, você sempre foi o destino, se moldando através da sua vibração. Essa verdade se espalha pelo seu campo energético como luz que atravessa a água pura. Ela te enche completamente por dentro, iluminando áreas da sua consciência que antes estavam escondidas, intocadas ou adormecidas. Você entende com profundidade que tudo aquilo que deseja menos prosperidade, cura, expansão, paz, equilíbrio, oportunidades, não é algo distante, não é algo futuro, não é algo que você precisa provar que merece. É algo que já existe em forma vibracional. E agora você alcançou a frequência necessária para tocar essa realidade com as próprias mãos. A presença luminosa levanta o braço e desenha no ar outra espiral, não como aquela anterior, que te oferecia visões, mas uma espiral que parece puxar algo do próprio centro do universo. Uma espiral de criação, uma espiral de alinhamento. Quando essa espiral gira, você sente que tudo ao seu redor responde. O chão energético vibra, o ar pulsa, as luzes flutuantes intensificam o brilho. É como se o universo estivesse sincronizando todas as suas partes para entregar exatamente aquilo que você está pronto para receber. E então surge um entendimento ainda maior. A realidade não te entrega o que você pede. Ela te entrega
o que você se tornou, e agora você está se tornando alguém completamente novo, alguém cuja energia é coerente, alguém cuja alma está desperta, alguém cuja mente está alinhada, alguém cuja vibração é capaz de atrair toda a prosperidade que sempre buscou. A presença luminosa toca sua testa com um dedo de luz menos, e no momento desse toque, algo explode dentro da sua consciência. Não é destruição, é abertura, é expansão. Você sente como se sua mente fosse empurrada para além dos limites habituais. Você percebe que pensamentos que antes pareciam distantes agora fluem com facilidade. Que percepções que antes eram nebulosas agora são cristalinas. Que possibilidades que pareciam sonho agora se tornam direção. Essa ativação te faz sentir de forma visceral que a abundância não é mais um conceito, ela é uma vibração que agora pulsa dentro de você. E quando essa vibração se estabiliza, um fenômeno ainda mais profundo acontece. O campo interior começa a girar ao seu redor, lentamente, como se estivesse construindo um novo mapa energético da sua vida. Cada giro desenha oportunidades que estão se aproximando, caminhos que começarão a se abrir, recursos que serão atraídos até você, encontros que mudarão o curso da sua história, inspirações que surgirão no momento certo, curas que se completarão silenciosamente, direções que você reconhecerá sem dúvida. É como observar o universo trabalhando em seu favor, com precisão absoluta. E ao mesmo tempo você percebe que sua energia também está trabalhando nele. Você está criando, está moldando, você está elevando tudo ao seu redor. A presença luminosa observa tudo isso. E pela primeira vez, você sente que ela não está ali para te guiar. Ela está ali para testemunhar sua transição final para uma consciência mais alta. Ela toca seu peito, e no instante desse toque você sente um alinhamento tão profundo que parece quase físico. Sua respiração muda, seu coração se expande, sua energia se eleva como se estivesse atravessando um portal invisível. E nesse instante, você entende. A abundância deixou de ser algo externo e passou a ser sua nova identidade vibracional. Você não está esperando a prosperidade chegar. Ela está esperando você vibrar. E agora, você vibra completamente, coerentemente e irreversivelmente. Você se tornou a própria frequência da criação. E o universo inteiro já começou a responder. O campo ao seu redor continua pulsando como um organismo vivo. E agora você sente, de maneira ainda mais clara, que cada movimento dessa luz responde diretamente ao estado interior que você alcançou. É como se o universo estivesse espelhando a sua própria vibração, revelando que sua energia alcançou um ponto de clareza tão profundo que não pode mais ser ignorado pelo plano espiritual. Você não está mais apenas recebendo energia, você está emitindo, e o que emite agora é tão coerente, tão estável e tão elevado que começa a transformar tudo ao seu redor, desde a atmosfera desse espaço interior até a estrutura vibracional do seu próprio futuro. Há algo novo acontecendo dentro de você, algo que não se move com pressa, mas com precisão, algo que não começa na mente, mas na alma, algo que não se limita ao que você deseja, mas ao que você está preparado para sustentar. A presença luminosa que te acompanha desde o início observa essa transformação com uma atenção silenciosa e profunda. Ela não interfere, não corrige,
não direciona menos, ela reconhece, e esse reconhecimento tem peso espiritual. Tem for, tem verdade. A luz em volta dessa presença parece se expandir como um sol que alcança um brilho novo. O calor se aproxima, mas não queima. Ao contrário, acolhe. É um calor que traz compreensão. É como se essa luz estivesse te dizendo: agora você está pronto para ver o que antes não conseguia. E então, pela primeira vez no processo, você percebe uma mudança estrutural no campo. As luzes que flutuavam ao seu redor começam a se organizar em padrões mais complexos, formando figuras geométricas, caminhos energéticos, estruturas que lembram mapas vibracionais da sua própria vida. Não são mapas geográficos, mas mapas de possibilidade, mapas de propósito, mapas de destino. A presença luminosa se aproxima e toca com leveza no ar diante de você. Seu toque gera ondas circulares que se espalham pelo espaço, fazendo com que esses mapas brilhem mais, revelando trajetórias que você ainda não tinha percebido. Você vê caminhos que você não tomou por medo, oportunidades que se aproximaram, mas você não estava pronto para receber, versões de si mesmo que ficaram à espera de coragem, possibilidades que adormeceram dentro de você, impulsos que a alma enviou, mas a mente rejeitou, portas que existiam, mas sua vibração não alcançava. E ao ver tudo isso, algo importante acontece. O sente arrependimento. Não sente culpa, não sente perda. Você sente compreensão. Compreende que tudo aconteceu exatamente como precisava. Compreende que você não estava atrasado. Compreende que a vida nunca te puniu. Compreende que nada, absolutamente nada, estava fora do lugar. E é essa compreensão que libera aquela antiga tendência de carregar pesos que nunca foram seus. É essa compreensão que faz com que memórias emocionais que ainda estavam agarradas ao seu campo finalmente se dissolvam. É essa compreensão que cria espaço para o novo, espaço real, concreto, vibracional. O campo responde imediatamente. Uma onda suave percorre seu corpo, desde o topo da cabeça até a ponta dos pés. É um fluxo de organização, de estabilização, de confirmação. Você percebe que cada parte sua se alinha como se obedecesse a uma ordem silenciosa, precisa, divina, e nesse alinhamento surge algo que é reconhecível e impossível de ignorar. Um chamado. Ele não grita, não pressiona, não exige, mas ele vibra. E essa vibração te alcança como um eco profundo dentro do peito. Esse chamado diz, com uma linguagem que só o coração entende: você nasceu para mais clareza, mais luz, mais abundância, mais expansão, mais vida, mais propósito, mais verdade. Esse chamado se intensifica quando você percebe que seus antigos medos não têm mais lugar dentro desse novo campo. Eles se dissolvem tão rápido quanto surgem, porque a vibração que você sustenta agora é alta demais para que eles encontrem abrigo, e a ausência deles não te deixa vazio, te deixa completo. A presença luminosa então passa a mão lentamente no ar, como quem abre uma cortina invisível. E ao fazer isso, você vê algo que nunca tinha visto antes. Uma vasta extensão de luz. Não como cenário, mas como destino. Essa luz não é um lugar, é uma frequência.
e ela corresponde exatamente ao que você se tornou até aqui. Você a reconhece de imediato, porque ela é a vibração da sua vida quando você vive na sua verdade. É a vibração da sua alma quando ela não está mais aprisionada por crenças antigas. É a vibração do seu propósito quando ele não está mais silenciado. É a vibração da prosperidade quando ela finalmente encontra um corpo e um espírito preparados para recebê-la. A presença luminosa faz um gesto simples. Abre as e as luzes, antes espalhadas pelo campo, começam a convergir para você, alinhando-se como estrelas que obedecem ao magnetismo de um sol recém-nascido. Você sente sua energia crescendo, sua consciência expandindo, sua vibração se estabilizando, sua identidade espiritual se formando, sua alma assumindo o comando, sua vida se abrindo em várias direções possíveis. É nesse instante que você percebe que não está apenas caminhando para uma vida melhor, você está se tornando alguém capaz de criá-la. E essa transformação é tão profunda que você sente lágrimas silenciosas surgirem, não de tristeza, mas de reconhecimento. É a alma lembrando de si mesma. É a alma voltando ao lar. O campo inteiro brilha. A vibração se eleva. Sua presença se expande. Você não está mais no mesmo nível em que começou. Não está mais na mesma consciência. Não está mais no mesmo estado vibracional. Você se tornou algo novo, algo maior, algo mais verdadeiro. E o universo reconhece isso instantaneamente. Você está pronto para atravessar o último portal desta jornada. A luz ao seu redor começa a se tornar mais suave, mais fresca, mais profunda, não porque está diminuindo, mas porque está se aproximando, envolvendo você de um jeito que antes seria impossível. Agora você já consegue recebê-la. Agora você é capaz de sustentar a intensidade desta luz sem medo, sem resistência, sem dúvida. É como se o universo estivesse dizendo: você chegou onde precisava chegar. A presença luminosa permanece diante de você, mas agora não como guia menos, e sim como testemunha. Ela olha para você com um silêncio que contém amor, respeito e reconhecimento espiritual. Você percebe que algo mudou na maneira como ela se relaciona com você. Não há distância, não há hierarquia, há igualdade, há unidade, a conexão. Você não está mais sendo conduzido, você está sendo confirmado. A luz do campo se expande de repente, como uma respiração larga do próprio universo, fazendo com que o ambiente em volta pulse com mais intensidade. Você sente o efeito disso como uma onda que se espalha pelo peito, pela mente, pelo corpo inteiro. Não há nada para interpretar. Você simplesmente sabe. Este é o momento final da integração. O campo ao seu redor se reorganiza mais uma vez, mas agora não para te mostrar caminhos, portas, oportunidades ou memórias. Agora ele está se reorganizando por causa de você. Sua frequência se tornou o centro desta reorganização. Sua energia é agora a força que molda o espaço. Sua vibração é a referência que orienta o campo. O universo inteiro responde ao que você se tornou. Você sentiu o corpo leve, suave, quieto menos, como se estivesse sendo sustentado por uma rede infinita de luz. Nada pesa, nada pressiona, nada divide. Tudo repousa no fluxo de uma ordem invisível e perfeita.
E é nesse repouso que você percebe algo extraordinário. Uma nova consciência começa a se instalar, não como um pensamento, mas como uma presença. Ela cresce silenciosamente dentro de você, como uma chama que não queima e não ameaça menos, apenas ilumina. Essa consciência diz: agora você está pronto para viver a vida que sempre esteve escrita para você. E com essa frase, estruturas antigas se desfazem. Crenças que ainda tentavam sobreviver evaporam como fumaça. Resquícios emocionais que antes pareciam tão reais se dissolvem. Cada parte sua que não era mais compatível com a sua nova vibração simplesmente deixa de existir. O campo inteiro reage, e você sente isso como um pulsar intenso, amoroso, expandido. A presença luminosa então se aproxima uma última vez. Ela coloca a mão aberta na altura do seu peito, sem tocar o corpo menos, apenas conectando energia com energia. E no instante em que ela faz isso, uma onda de luz atravessa você de cima a baixo. É uma onda suave, mas poderosa. É uma onda silenciosa, mas vibrante. É uma onda delicada, mas definitiva. Ela percorre sua mente, limpando os últimos fios de dúvida. Percorre seu coração, fortalecendo suas novas verdades. Percorre seu campo energético, selando cada transformação. Percorre o corpo físico, reestruturando padrões, relaxando tensões, alinhando tudo. Você sente o efeito dessa onda como quem recebe um nome, um propósito, um chamado, não um chamado para lutar menos, mas um chamado para vibrar, para existir com consciencial, para permitir, para prosperar. O universo não está te pedindo esforço, ele está te convidando para a fluidez. E é nesse momento que você percebe uma verdade que muda tudo. Você não precisa mais correr atrás do que é seu. Você precisa apenas permanecer na vibração que o atrai. A presença luminosa afasta suavemente a mão. A energia permanece em você, acesa, viva, palpitante. E então, ela faz algo inesperado. Inclina a cabeça, levemente, em reverência. O universo está se inclinando diante da sua nova consciência, não como submissão, mas como reconhecimento. Porque você despertou, porque você lembrou, porque você se alinhou. A luz ao redor começa a girar lentamente, criando uma espiral que se abre acima de você, como um portal vibracional. Essa espiral não te chama para sair do seu corpo, ela chama o seu corpo para entrar na vibração do seu espírito. É uma integração total entre o humano e o divino dentro de você. A espiral gira com suavidade, emitindo cores douradas e brancas que caem sobre você como chuva de partículas sagradas. Cada partícula carrega cura, ordem, coragem, confiança, prosperidade, verdade, clareza, abundância, plenitude, direção, poder espiritual. Elas entram nos seus músculos, nos seus vasos, nos seus ossos, nos seus centros energéticos, na sua mente, no seu campo, na sua alma. Nada fica sem receber essa luz. Tudo se harmoniza, tudo se organiza, tudo se alinha. O campo inteiro se ilumina e se estabiliza menos. E você percebe que esta é a assinatura final da sua nova vibração. Você está renascendo, não como uma metáfora,
mas como uma realidade espiritual concreta. O que era antes já não existe. E o que existe agora é puro potencial alinhado ao Criador. A presença luminosa dá um passo para trás, permitindo que você permaneça no centro da espiral. E antes que ela se dissolva no campo, você sente a última mensagem. Sem palavras. Agora é sua vez. Sua vez de vibrar. Sua vez de permitir. Sua vez de receber. Sua vez de caminhar sem medo. Sua vez de viver o destino que sempre pertenceu a você. Sua vez de ser o ponto de luz no mundo material. A espiral se abre ainda mais e se suaviza, como quem encerra uma cerimônia sagrada. E dentro desse movimento final, você sente algo definitivo. Você está pronto, pronto para prosperar, pronto para permitir, pronto para criar, pronto para viver uma realidade maior do que tudo o que já imaginou, pronto para ser aquilo que nasceu para ser. A vibração se estabiliza. A luz se torna tranquila, o campo te envolve como um abraço final. Evoque, respira, profundo, consciente, pleno. A jornada chegou ao fim, mas a sua nova vida está apenas começando. Gratidão.